É de artes. Ah, de artes é depois, né? A aula do professorado depois. Pessoal, começando aqui então, vamos lá. Bom, então, de novo, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí. Alguns, claro, quem for precisar fazer prova de recuperação, eu vou entrar em contato depois, tá? Não vou falar aqui, depois eu entro em contato. É a média de vocês vão saber depois também. Professor, Oi. se quiser fazer recuperação, mesmo que tire a nota boa, pode? Eu acho que vai ser só para quem quem ficou com a nota abaixo da média mesmo dessa vez. Tá bom. Beleza? Mas qualquer coisa confirma lá. Bom, nós vamos fazer hoje é nossa última aula aqui do bimestre, né? Eu não vou iniciar conteúdo novo, até porque é a última aula. Vamos corrigir juntos a prova, né? E comentando assim, né? A turma, de maneira geral, foi muito bem, teve um desempenho muito bom nesse bimestre. Lembro da prova, nem sei que prova é, mas tudo bem. A turma foi muito bem nesse bimestre aí, né? Estão de parabéns todos, tá? E, claro, né? Vocês foram muito bem nos exercícios avaliativos ali, a maioria conseguiu tirar quase todos tiraram 15, 15, 15, alguns tiraram 13, 15, 15, enfim. Eu tenho alguns alunos ainda que estão me devendo atividades, tá? Que é o trabalho e o exercício avaliativo 3. E depois eu vou entrar em contato com esses alunos também. Quem quiser ainda pode me enviar isso aí ainda hoje. Nós vamos corrigir a nossa prova, vamos corrigir juntos a nossa prova, tá? E aí a gente vai comentando as questões da prova e tudo o mais aí. Beleza? Deixa eu compartilhar a tela. Estão vendo aí minha tela, né? Sim, piriri. Então beleza. Pessoal, primeira coisa bem importante, né? Nunca esquecer de colocar o seu nome na prova. Essa parte é bem importante. Bom, primeira questão era a seguinte. De acordo com o conteúdo de nossas aulas, responda o que é o conhecimento religioso. Essa era uma questão que a resposta é um pouco ampla, né? Uma questão que a resposta é um pouco até meio complexa, complicada. Mas, via de regra, a gente aprendeu nas últimas aulas, né, que o conhecimento religioso nada mais é do que esse acúmulo de conhecimentos, de sabedorias, de informações, as respostas que as religiões buscam dar para os grandes questionamentos da humanidade. Então, quando a humanidade se questiona sobre a criação do universo, a criação da natureza, a criação do homem, da mulher, né, o fim da vida, a vida após a morte, etc., todas essas questões, as religiões tentam responder de alguma maneira a essas questões. E a essa tentativa de resposta, a essas respostas que as religiões dão, nós chamamos de conhecimento religioso. Conhecimento religioso é a doutrina das religiões, por exemplo, as informações que nós temos nas artes, na música, nas esculturas, pinturas, porque houve uma época da história em que as pessoas não tinham um contato tão próximo assim com a educação, com as informações, com os estudos. Então, a própria arte, se vocês perguntarem isso para o professor Alan, ele pode confirmar para vocês, a própria arte também era um meio das pessoas serem educadas. As pessoas conseguiam aprender as coisas, até da sua religião, por meio das artes, né? Nós sabemos que chegaram numa época, por exemplo, na Idade Média, tinham representações artísticas do céu, do inferno, etc, etc. E aí as pessoas aprendiam mais sobre essas realidades através dos meios artísticos. Então, tudo isso é o conhecimento religioso. É essa resposta dada pelas religiões às grandes questões perguntadas, feitas pela humanidade. Número 2. Assinale a alternativa incorreta. E aqui alguns erraram porque não prestaram atenção aqui, ó. É a alternativa incorreta. Letra A. Não está com letra, mas vamos supor que tivesse. Letra A. O conhecimento religioso busca responder às questões humanas sobre os mistérios do universo. Letra B. Todas as religiões possuem o conhecimento religioso. Letra C. Este conhecimento é acumulado ao longo da história e através das experiências de fé dos povos e nações. E letra D. As representações artísticas, como a pintura, escultura, música, dentre outros,
não são importantes e não fazem parte do conhecimento religioso. Qual que é a resposta certa? Vamos lá, o que vocês responderam na prova? Ou melhor, qual que é a resposta que está incorreta, né, dessas 4? Qual que é a alternativa incorreta? Primeira, segunda, terceira ou a quarta? Eu acho que eu fui uma dessas que errou. Não, Acho que eu fui Eu uma acho que que eu não. errei também. O que vocês acho- acham? Respondam aí. Gustavo, qual que você acha que é a resposta certa? Acho que a Eu errada é eu coloquei a chuto segunda. A Segunda? errada, eu coloquei a segunda errada. Também coloquei a segunda. Tá, então vamos por partes, né? Todas as religiões possuem o conhecimento religioso? Tá certo. Todas as religiões têm esse conhecimento religioso. Isso é unânime. Uma religião que é nossa, do Brasil, da América, e uma religião lá do Oriente, do outro lado do mundo, aquela religião também possui esse conhecimento religioso. Tá? Isso é unânime, todas elas têm. Então, essa não está errada, essa está certa. A resposta que está errada, que daí quem marcou estaria correta, é essa daqui, a última. As representações artísticas, como a pintura, escultura, música, dentre outros, não são importantes. Sim, elas são importantes. E não fazem parte do conhecimento religioso. São muito importantes. São muito importantes. Se vocês perceberem, praticamente a resposta da pergunta 1 já estava aqui, ó, nas alternativas outras aqui. Já estaria tudo a resposta aqui colocada. Ok? Deixa eu só ver uma coisa, alguém escreveu coisa no chat aqui. Ah, tá. Então, retomando aqui, né? Então, a resposta, né, ganhou 6 pontos, quem marcou aqui a última alternativa. Questão número 3. O que são os mitos? E aí teve de tudo, né? Aí teve gente que, né, colocou, é uma história que para botar medo. Não deixa de estar certo. Mas, pessoal, basicamente, a gente falou disso lá no primeiro bimestre também, né? Os mitos, galera, os mitos, o que eles são? Os mitos são narrativas, são histórias usadas para contar alguma coisa para um povo, para uma nação, né? Para explicar algum acontecimento. Vamos só retomar aqui rapidamente, ó. Eu acho que eu errei muito essa. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver na revisão do 6º ano aqui uma coisa. Vamos ver aqui. Ó, era para focar na revisão. Mitos. Mitos, né? Não ritos. Mitos. Os mitos são histórias narrativas que buscam transmitir um conhecimento específico para uma comunidade de pessoas. Então, o mito, galera, o que é? Através do mito, o mito é uma história, uma narrativa. Através do mito é transmitido um conhecimento específico de alguma coisa. Então, a gente pega lá um exemplo, né? O mito de Prometeu, que era um exemplo. Era para explicar que Prometeu roubou o fogo dos deuses, deu para os seres humanos e tal. É para explicar essa relação próxima do ser humano com os deuses, etc. Então, o mito serve para ter essa explicação de uma realidade que, às vezes, assim, não consegue explicar de outra maneira, então usa dos mitos para explicar. Né? Os mitos tornam essa forma de explicação. Ok? Alguém deu um grito aí com o microfone ligado. Eu acertei. Número 4. A número 4 eram 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 afirmativas sobre mitos. E aí você tinha que marcar se era verdadeiro ou falso. Valia 0, 1 cada uma delas. Primeira lá. Os mitos buscam contar, narrar, uma história que pode, aqui tem um M a mais, que pode conter elementos que causem espanto nas pessoas. Verdadeiro ou falso? De novo, os mitos... Verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro. Por mais que eu não coloquei aqui a palavra espanto, tá? Mas aqui os mitos também causam um certo espanto nas pessoas, tá? Embora eu não coloquei ali... Opa, isso aqui é o nono ano. Isso aqui não é de vocês. Isso aqui é o conteúdo da turma. Tá? Então a primeira é verdadeira. Galera, se vocês olhassem aqui, ó, a resposta da 3
Estava aqui na 4 praticamente. O que são os mitos? Estava aqui a resposta já. Os mitos buscam contar, estava aqui já, praticamente. Próxima. Historicamente, os mitos eram mais conhecidos na Grécia Antiga, no Egito e Roma. Mas, nas demais civilizações ocidentais, também estavam presentes. Verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Por causa que as civilizações ocidentais não estavam presentes, não estavam muito presentes, eram só a Grécia, o Egito e a Roma. Na revisão ainda teve um negócio desse. Mas, sim, só que essa aqui ela é verdadeira. Por quê? Os mitos eram mais conhecidos na Grécia Antiga, no Egito e Roma. Mas Grécia Antiga, Egito e Roma também são civilizações ocidentais. Não são orientais, são ocidentais. Veja que eu coloquei. Nas outras civilizações ocidentais, o mito também estava presente. Como, por exemplo, no caso da civilização asteca. Os astecas, os maias, os incas, eles também tinham, os próprios indígenas do Brasil, eles também tinham os seus mitos. Então, era verdadeiro. Terceira. Então foi essa que eu errei? Acho que sim. Terceira. O mito de Prometeu é um exemplo de mito heróico. Essa Verdadeiro. é verdadeira, porque o mito de Prometeu ele é heróico. O mito da caverna de Platão é um exemplo de criação do universo. Falso. É um mito filosófico, a caverna de Platão. Algumas religiões orientais possuem os mitos relacionados às divindades protetoras do universo. Isso aqui é verdadeiro. E, por fim, existem os mitos que falam da destruição do universo. Os antigos persas nos dão exemplo desse tipo de mito. Essa aqui é verdadeira. E a número 5, explique o que são. Aqui eu agradeço, acho que foi, não lembro quem foi, foi o... Eu. Foi você, né? Ele me corrigiu lá, o Felipe lá me mandou uma mensagem aquele dia, né? Eu tinha escrito mitos religiosos, mitos seculares. Quem respondeu lá, todo mundo acertou praticamente essa questão. Quem respondeu? Eu acho que eu tinha escrito quando estava mito. Não tem problema, eu dei o valor, para quem escreveu antes eu não descontei, tá? Eu dei o valor da questão, porque ali foi um erro meu. Então todo mundo ganhou o valor dessa questão. Tá? Os ritos religiosos e ritos seculares, os religiosos são aqueles ligados às religiões, aqueles que expressam a nossa fé, como por exemplo, a missa, um culto, uma celebração de Shabat, assim vai. E os seculares, aqueles que pertencem ao século, ou seja, aqueles que acontecem no dia a dia da nossa vida. Formatura, festa de 15 anos, mesmo o casamento, né? O casamento ele pode ser religioso e secular, as duas coisas, né? Então é isso aí. Galera, uma pergunta... Oi. Só uma dúvida mesmo, tipo, dos ritos seculares. Tipo, uma partida de futebol é um rito secular? Olha, você pode colocar que sim, se você faz ela com certa frequência, se você vai uma vez por semana jogar bola, virou uma rotina sua já. Daí você pode colocar que é, pra você, né, pelo menos. Entendeu? Pessoal, então aí foi a nossa prova, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Temos um minutinho aí ainda, uma questão que vocês tenham? Então a gente vai encerrando por aqui. Acho que não. Não? Então tá. Depois eu vou entrar em contato com alguns alunos, né? Mais tarde, né? Pela noite já tem alguns aí. Tá bom? Agradeço a todos aí pela presença, pela participação, pela ajuda. Que vocês tenham umas férias abençoadas, possam descansar um pouquinho aí, retomar as energias. E nós voltamos daqui algumas semanas aí para nossas aulas. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado. Tchau. Saudades de vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.